Olá, Mauro, bom dia. Olá, Rebeca, bom dia. Bom dia para todo o público da Fórum. Tudo certo? Tudo bom. Estamos falando aqui com o professor... Oi, desculpa, Rebeca. Perdão. Não, imagina, só saudar o Jones também. Seja bem-vindo. Obrigado. Estávamos falando aqui com o professor Chico Teixeira sobre a avaliação dos episódios do dia 8. Voltou o Chico aqui, peraí, Jones, Chico Teixeira, Jones Manuel, Chico Prazer imenso. Prazer, professor. Li uma entrevista sua ontem, inclusive, sobre os militares. Da agência pública, foi o motivo que você falamos bastante dessa entrevista aqui e fiz menção exatamente a essa questão. Não sei se você ouviu minha última questão, Chico. Há um trecho final da sua entrevista na agência pública, eu fiquei impactado, que tem a questão do artigo 142, o Carlos Zaratini colocou uma proposta de emenda à Constituição, ele que é deputado do PT de São Paulo, para reformar o artigo 142, que é o artigo do poder moderador militar. O governo Lula e o PT boicotaram a tramitação, foi para as calendas, caiu fora da agenda, e esta nova política de inteligência que foi aprovada pelo José Múcio, que não tem mais inimigo interno, mas ele substitui inimigo interno por forças antagônicas no país. Fala para Mauro, nós tínhamos constituído em 2021 e trabalhamos 2021 e 2022 intensamente no âmbito da Fundação Perseu Abramo com um grupo de estudos militares. O Zaratini estava lá com a gente, estava lá o Genuíno com a gente, estava o João Roberto Martins Filho, talvez seja o maior especialista hoje em questão militar no Brasil. Estavam várias pessoas ali. E uma coisa em comum que todos tinham colocado era a redação, uma nova redação para o artigo 142. Na verdade, o artigo 142, como ele está na Constituição, ele não vale nada, porque o governo Fernando Henrique Cardoso, no primeiro mandato, ele fez 2 leis complementares que praticamente anulam o 142. Mesmo quando eu estava lá no Ministério da Defesa, chegavam pedidos de uso do 142 e a gente refazia o rito, porque ele tem que ser pedido por um governador que manda para o ministro da Justiça, que faz parecer, que manda para a Advocacia Geral da República, que manda para o presidente, que então ele, o presidente, designa um comandante militar para a operação. E acontece que isso fica, se você pegar a Constituição e ler lá o artigo 142, vem lá, modificado pela lei complementar tal. Ninguém lê essa lei complementar. E é aquela redação que diz que os militares são garantes da ordem constitucional que fica ali no cabeçalho firme e forte. Então tinha que se modificar isso, porque é uma leitura enviesada, mas é uma leitura que serve aos interesses de tutela da República. Isso não foi feito. Lamentavelmente, o Zaratini não conseguiu convencer o PT a levar a emenda à frente nesse sentido, infelizmente. E pior de tudo, quer dizer, esse documento publicado pelo José Múcio Monteiro, ele tem 25 itens de atenção para a inteligência militar. Só no 11º é que ele começa a falar de fronteira, questões externas, ameaças internacionais. Os 10 primeiros são todos de ação dentro do território nacional. E isso é um escândalo. Inteligência dentro do território nacional tem que ser feito pela Polícia Federal ou pelas polícias estaduais. Militares não fazem polícia, nem investigação, nem espionagem da cidadania. Mas, infelizmente, isso foi recolocado nesse documento do Múcio, e mais do que isso, quer dizer, quando o governo resolveu usar, para grande espanto nosso, a GLO para combater a criminalidade, mais uma vez reafirmando de que os civis são incompetentes para cuidar de segurança pública. Tá bom, era isso. Chico Teixeira, vai voltar muito aqui, tá bom? Obrigado, eu que agradeço a vocês. Bom dia, prazer estar com você, Jones. Tchau, professor, um abraço. Abraço.
Jones, vamos continuar contigo no mesmo assunto. Quero te ouvir, né? Falamos aqui no começo, né? Se a gente passa, a gente dedica nossos estudos, reflexões, artigos, pensamentos ao golpe de 64, o Chico Teixeira até puxou, né? O de 54, ao de 61, ao de 64, ao de 2016, esta tentativa de golpe, né? Vamos lembrar que o de 54 também fracassou e a gente continua analisando. Apesar de fracassada, tem que ser objeto de estudos e debates nossos, não agora apenas, né? Um ano depois, nos próximos 10, 20 anos. Quero te ouvir sobre o 8 de janeiro. Acho, Mauro, uma das primeiras coisas que a gente tem que falar é que existe um vício fatalista hoje muito forte enquanto cultura política nas esquerdas, quer dizer que não tem correlação de forças para nada, né? Não se faz o enfrentamento e se justifica esse não enfrentamento a partir de uma lógica raramente demonstrada, quer dizer que não há correlação de forças para fazer tal enfrentamento. Então, porque não dá para fazer, a gente nem tenta. Então, é como se a correlação de forças fosse estática, fosse congelada e não mudasse com a própria ação política, né? É, por princípio, inclusive, a negação da política enquanto conceito filosófico, né? A política é a arte de você organizar seus interesses e lutar contra os interesses do adversário, e nesse processo de luta você consegue mudar a correlação de forças. Eu acho que tem um episódio, Mauro, que foi muito esquecido, que vazou um áudio do Tomás Paiva, que virou comandante do Exército, que o Tomás Paiva fala que a prioridade dele era evitar uma reforma no Exército, nas Forças Armadas, porque os próprios militares consideravam que estava posto a necessidade, aliás, a possibilidade de uma reforma nas Forças Armadas. Uhum. Então, veja, eram os militares confabulando ali, conspirando, dizendo assim, a gente precisa aqui garantir que isso não aconteça, porque isso vai acontecer. Porque pós o 8 de janeiro, e como consequência de tudo que foi feito pelo governo Bolsonaro, existe uma predisposição muito forte no STF para apoiar essa iniciativa. Existe uma predisposição muito forte no Senado para apoiar essa iniciativa. Existia uma base importante ali na Câmara dos Deputados. Claro que ali seria a maior resistência, né, dado o fisiologismo do Centrão. Mas você tinha no STF, no Senado e uma parte importante da Câmara, uma disposição política de encarar o tema de uma reforma da instituição militar para acabar com a tutela militar. Veja, o governo Lula decidiu não encarar esse debate. O Breno Altman, ele escreveu um artigo ainda em janeiro, que foi publicado na Folha de São Paulo, dizendo que agora era a hora da reforma militar e que ele argumentava de maneira satisfatória de que as condições estavam dadas. Quando acaba o governo militar, o governo Bolsonaro, as Forças Armadas tinham perdido muita popularidade na sociedade brasileira, estavam muito desgastados com o resultado daquele governo. O 8 de janeiro foi escandaloso no plano nacional e internacional, né? Notícia no mundo inteiro como uma iniciativa golpista, né? Como uma iniciativa insurrecional. E aí, Mauro, tem um ponto que o professor, inclusive, Chico Teixeira, falou disso na entrevista. Durante o grupo do governo de transição, o governo Lula decidiu não fazer um grupo de transição para debater política de defesa com civis, sabe? Então, antes do 8 de janeiro, a decisão já era por anistia e por manter o partido fardado, dado que vamos manter a prerrogativa de que política de defesa é monopólio dos militares, civis não debatem política de defesa, o que é um erro absoluto, o que é a negação, inclusive, de qualquer princípio republicano, de república burguesa, né? E aí, pós 8 de janeiro, era por ser debatido. Ô Mauro, tem um dado chocante, que eu citei, inclusive, numa live no meu canal, que foi uma entrevista do presidente Lula. Aí veja o que foi que o presidente Lula falou nessa entrevista para o jornal O Globo, foi repercutido pelo Brasil 247 e várias mídias progressistas. Abriu aspas para o presidente Lula. Antes de viajar para São Paulo, conversei com o ministro Múcio. Ele disse que estava tranquilo e que as pessoas iam sair dos acampamentos dos quartéis. Viajei tranquilo. Não me passava pela cabeça que ia ser pego de surpresa com aquela manifestação. Sinceramente, não tive informações corretas que tinha a possibilidade de acontecer aquilo. Tinha informação de que os acampamentos estavam acabando, mas depois tive a informação que no sábado começou a chegar gente de ônibus nos acampamentos. Não imaginei que pudesse chegar a invasão. Veja, isso foi declaração do presidente Lula. Aí das duas, uma. Ou o presidente Lula está mentindo, ou o presidente Lula está afirmando em público que foi enganado pelo ministro da Defesa. Vocês entendem isso?
É o presidente dizendo assim, não, o ministro da Defesa me informou que estava tudo tranquilo, que aquilo ia acabar, que não tinha problema. Veja, gente, ou o presidente Lula está se eximindo de responsabilidade, ou o presidente Lula está confessando que o ministro da Defesa mentiu para ele. E nada foi feito. É um negócio impressionante. Veja, nada foi feito. Inclusive, a própria campanha que teve em janeiro para a demissão do ministro Múcio, os quadros do PT, aí Rui Costa, Alexandre Padilha, José Guimarães e Companhia Limitada fizeram um muro de contenção para blindar o Múcio, e manter ele no governo. Então, assim, gente, é inacreditável. A gente perdeu uma oportunidade sensacional de, no mínimo, revogar o artigo 142 e rever a tutela militar desde uma perspectiva constitucional, no mínimo, sabe? É inacreditável como se deixa passar essa oportunidade e você, como a gente fala em Pernambuco, né? Quem cria cobra amanhece picado, né? Então, assim, se deixou o Partido Fardado intacto, já está recuperando força, né? Já está fazendo lobby com tudo no Congresso para ter 2% do PIB para orçamento de defesa, né? Então, cada vez mais fortalecidos. E o primeiro momento de crise, de popularidade e de enfraquecimento desse governo, vocês sabem, né? Os militares vão, de novo, botar as manguinhas de fora com suas ameaças e tutelas militares e tudo isso que a gente sabe. Isso aí. Rebeca. Jones, quero puxar aqui para essa conversa o apoio de Lula a essa ação movida pela África do Sul em relação ao genocídio que acontece em Gaza, né? Você foi muito criticado nas redes sociais pela própria esquerda por usar o termo covarde, por se referir ao governo como covarde em relação à demora no posicionamento sobre esse caso. E anteontem, no dia 10, você reconheceu, parabenizou a atitude de Lula no seu Twitter, e eu queria te perguntar como que foi a repercussão disso, queria que você explanasse, na verdade, um pouco sobre isso aqui pra gente. Vamos lá, né? Eu acho que é sempre bom resgatar o fio da história, né? Rebeca, você vai lembrar que ano passado a justificativa que se usava era que o governo Lula não endurecia o tom com Israel, não rompia relações, não mandava o embaixador embora, não chamava o embaixador de Israel para dar explicações, depois daquela afronta à soberania nacional que foi aquele encontro com o Bolsonaro, né? Aquela baixaria ali com o Bolsonaro. O argumento era de que, porque ainda tinha brasileiros a serem resgatados e por isso o governo não endurecia o tom. E aí depois, uma boa leva de brasileiros foram resgatados de Gaza e o assunto simplesmente caiu no esquecimento. Veja, achei importante destacar o seguinte: aquela operação que a PF fez, informada pelo Mossad e pelo Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, no momento crítico da política brasileira, e que depois se provou uma completa fraude, aquilo ali, ninguém foi punido por aquilo, viu, gente? Atenção, a Polícia Federal foi usada no momento de grave contradição com Israel como uma arma contra o povo brasileiro para criar-se um factóide de que o Hezbollah estava planejando atentados no Brasil. A mídia burguesa usou disso para, inclusive, querer forçar um rompimento de relações com o Irã, dentro de uma lógica de que o Hezbollah é comandado pelo Irã, que nem é verdade. Então, se o Hezbollah quer praticar atentados no Brasil, isso é culpa do Irã, tem que romper com o Irã, e nada foi feito, Rebeca. Então, veja, a postura, o histórico da postura diplomática do governo brasileiro é sim um histórico covarde. Vamos lá, gente. Vamos lá. Isso não existe, sabe? O governo brasileiro ter permitido aquela operação da PF naquele momento, por exemplo, é um absurdo total. Ninguém ter sido demitido depois daquilo ali é um absurdo maior ainda. Então, eu, sinceramente, não esperava que o governo fosse encampar essa iniciativa. E aí, como eu disse, eu não tenho problema nenhum em dizer que eu estou errado, fico muito feliz de estar errado. O governo encampou a iniciativa da África do Sul, é uma iniciativa muito corajosa, e aqui, Rebeca, acho que tem um ponto que a gente nunca pode deixar de notar, né? Veja, do ponto de vista da geopolítica global, a África do Sul não tem um peso à importância do Brasil, né? O peso do tamanho territorial, populacional, econômico e por aí vai. Veja, foi a pequenininha África do Sul que pegou o touro na unha, né? Isso. Fez assim, vou comprar um enfrentamento, vou brigar. Então, o que já mostra que o Brasil poderia fazer muito mais, por contraste, né? E aqui a Bolívia,
a Colômbia, vários outros países da América do Sul encamparam a denúncia da África do Sul, e o Brasil, me parece que, acho que a lógica foi, o Brasil não pode meio que se isolar do sul global. Eu imagino que a lógica diplomática que foi adotada foi essa. A iniciativa estava ganhando muita força, estava tomando características de iniciativa do sul global, dentro, inclusive, de uma lógica de preservar um ambiente internacional assentado no direito e na mediação de conflitos. Então, para todo país periférico dependente, é importante você combater essa lógica de uma potência militar superior que faz o que quiser, ataca quando quiser, como quiser, né? Acho que isso é importante para todo país independente subdesenvolvido. Então, o Brasil encampou isso, muito positivo. Uma iniciativa boa do presidente Lula, está sendo atacado, né, pelos sionistas, pela direita, pelos liberais, pelos fascistas, pela mídia burguesa. E nesse momento, frente a essa iniciativa, acho que a gente tem que dar todo apoio, toda a cobertura e toda a defesa para o governo do presidente Lula, porque está tomando a iniciativa correta, né? E quando não toma a iniciativa correta, tem que ser aplaudido e defendido. Quando toma a iniciativa errada, tem que ser duramente criticado. É isso aí. Jones, tínhamos mais uma agenda aqui, econômica, acho que não vai dar tempo, então eu vou perguntar de um tema, quero ir para Pernambuco, e aí depois a gente volta para o Nacional, se der tempo, se não der, a gente retoma esse assunto da agenda econômica do país depois, que é a governadora de Pernambuco, a Raquel Lira. E interessante, ela vem fazendo um movimento de aproximação com o governo Lula, né, grande, de aproximação com o governo Lula, e tanto que veio, né? Ao contrário dos demais governadores de direito, ela esteve aqui no ato contra de memória e defesa da democracia contra a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Mas o que eu escuto falar aí de companheiros, companheiras, amigos e amigas aí de Pernambuco é que a avaliação dela não é boa. Como é que é essa situação do governo dela aí, considerando-se que o prefeito de Recife, né, como o pessoal diz aí, o menino prefeito, né, tem uma avaliação excelente, deve ser reeleito para a prefeitura, é favorito para o governo do estado depois, enfim. Como é que é o cenário político em Pernambuco nesse momento? Vamos lá, eu acho que a primeira coisa, Mauro, eu não vi pelo menos ninguém falando, e pode ser ignorância minha que eu não tenha prestado atenção, mas assim, essa pesquisa que saiu do Atlas, ela mostra que nenhum dos governadores do Nordeste está entre os 10 mais bem avaliados do Brasil. Acho que isso deveria acender um sinal de alerta para a gente. Veja, é isso mesmo, a base eleitoral progressista hoje principalmente está no Nordeste. Nenhum governador do Nordeste, nenhuma governadora do Nordeste está entre os 10 mais bem avaliados do Brasil. Claro que a gente pode fazer várias considerações de ordem metodológica, inclusive de ordem política. Por exemplo, o governador mais bem avaliado do Brasil é o Ronaldo Caiado. Só que isso se explica, em grande medida, pela força da oligarquia Caiado no controle, inclusive, das mídias de Goiás. Então, você criticar o governo Caiado na imprensa de Goiás é uma luta em glória. Então, é mais fácil, por exemplo, numa situação como essa, ter uma popularidade positiva, né? Mas, a despeito dessas considerações de ordem metodológica e política que a gente pode fazer para calibrar o que é o resultado, nenhum governo do Nordeste está entre os 10 mais bem avaliados. Então, acho que isso é um dado para... Não sabia disso, é dramático, hein? É para destrinchar depois, assim, porque toda eleição vê esse negócio, Nordeste vai salvar o Brasil, Nordeste, mas preste atenção na tendência da coisa, né? Que já tem eleição nacional de novo. Isso por um lado. Segundo lado, qual é o contexto de Pernambuco? Veja, para quem não conhece a Raquel Lira vem de uma oligarquia tradicional de Caruaru, oligarquia do Gelira. Pernambuco tem uma característica muito curiosa, que é as oligarquias têm segmentação regional. Então, a família Mendonça, do Mendonça Filho, manda em Belo Jardim, a família Lira e a família Queiroz disputam Caruaru, família Queiroz ligada ao PDT, aqui em Pernambuco, a família Coelho manda em Petrolina e no Sertão, e as adjacências por ali, família Campos instalada em Recife, e a família Ferreira instalada em Jaboatão, que é a segunda maior cidade do estado. Então, há uma segmentação regional. Uma eleição hiperfragmentada, como foi a eleição de 2022, a eleição mais concorrida da história de Pernambuco, a Raquel Lira conseguiu ganhar a eleição num movimento inesperado. E aí, veja, eu não estou atribuindo a vitória dela à morte do marido, mas, inegavelmente, teve um impacto. O marido dela, para quem não sabe, morreu no dia da votação.
Né? No dia da votação do primeiro turno, o companheiro dela morreu. E aí ela ganha, Mauro, ela ganha sem estrutura de deputados, sem base social sólida. Tipo assim, não teve uma onda Raquel Lira, não teve, nossa, Raquel. O que Raquel teve foi, basicamente, apoio de vários setores da burguesia pernambucana. Ela recebeu doação em massa de empresas de ônibus, de grupos de educação privada, de grupos de mídia e por aí vai. Quando ela ganha o governo, desde o começo ficou muito claro que esse governo seria um governo sem capacidade de alcançar bons resultados. Por quê? Vocês terem uma ideia, é quase surreal contar essa história. Ela ganha o governo e ela decide editar um decreto que simplesmente falava que todos os funcionários estaduais que estavam lotados em municípios deveriam voltar para o governo do Estado, os quadros do governo do Estado, e demitindo praticamente todos os comissionados. O Estado entrou em parafuso. Os serviços públicos pararam. Assim, do nada, sem nenhuma transição, sem nenhuma previsão, do nada tinha órgão que perdeu todos os funcionários. Tinha outro órgão que perdeu metade dos funcionários. Tinha a prefeitura que ficou desesperada, porque a prefeitura não consegue fazer um concurso para médico, e o médico que tinha era cedido pelo governo do Estado, e do nada a prefeitura ficou sem médico. Foi um caos no Estado. Gigantesco. Então ela passou os primeiros 4 meses do governo só gerindo o caso administrativo criado pelo governo dela, e aí estabeleceu um estilo de governança de um governo em si mesmado, né? Um governo que fica no ar-condicionado do palácio, que não dialoga com ninguém, que não escuta ninguém, que só tem interlocução com o empresariado pernambucano, basicamente. Então, críticas, reclamações, a Vera, maus tratos gigantescos com o serviço público. A Raquel Lira tem um histórico de uma péssima relação com o funcionalismo público quando era prefeita de Caruaru. Então, enfrentou greve, enfrentou problema, atraso às merendeiras e pessoal da limpeza das escolas públicas de Pernambuco passaram 3 meses com salário atrasado, sabe? Tipo, esse é o grau. Merenda, várias escolas com a merenda vencida, a galera, a molecada comia merenda, passava mal, tinha infecção alimentar, ia para o hospital, vários e vários problemas, e ela passou os primeiros 6 meses, basicamente, reclamando de Paulo Câmara, governador anterior, que era muito bem avaliado, tanto é assim que não foi o sucessor, e não apresentou nada. Concreto e objetivamente, o governo Raquel Lira passou o primeiro ano e não tem uma marca. Uma marca. Porque, assim, comparando, né, o contraste, o governo Lula tem uma marca de recuperar os programas anteriores, né? O Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, a Farmácia Popular. Então, qual é a marca do primeiro ano de governo? A marca é recuperar os programas que foram desmontados do governo Temer e do governo Bolsonaro. A gente pode avaliar se é bom ou ruim, mas, inegavelmente, há uma marca. Perfeito? O governo Raquel Lira não tem uma marca no primeiro ano de governo, é um governo de comunicação muito ruim, muito ineficiente, e que ela passou basicamente todo o primeiro ano se desgastando com brigas com a Assembleia Legislativa, né? O presidente da Assembleia Legislativa, o Álvaro Porto, é do partido dela, mas rompeu com ela, então ela conseguiu romper com o presidente da Assembleia no primeiro ano de governo, ela conseguiu perder a indicação para os conselheiros do Tribunal de Contas, sabe? Ela só acumula derrotas. Então, o governo Raquel Lira é um governo muito mal avaliado, no caso pernambucano, porque, como o político burguês gosta de falar, né? É um governo que não faz entrega. É um governo que não há mudança significativa no quadro de emprego, no quadro de saúde, de educação, de cultura, de turismo, de infraestrutura, de cultura. Pelo contrário, o que mudou para pior, como, por exemplo, Espaciência, que é um importante polo de educação científica e de cultura de Pernambuco, existe há mais de 20 anos, Mauro, e o professor responsável pela Espaciência, fundador, criador, dos maiores defensores da ciência no Brasil, ele foi demitido pela governadora Raquel Lira, sem motivo, sem justificativa, sabe? Um desprestígio, um ataque à ciência. E Pernambuco, não sei se o pessoal sabe disso, mas Pernambuco é uma referência na política sobre álcool e outras drogas por algumas políticas públicas, como o programa Atitude, né? O professor Rafael West, um dos formuladores, né, dessa política inovadora que a gente teve aqui em Pernambuco, foi chamado para trabalhar no governo Raquel Lira, os grupos fundamentalistas fizeram pressão, a governadora demitiu ele também, não desconvidou, não quer mais. Então é um governo todo atrapalhado e bagunçado. Isso explica o seu altíssimo grau de impopularidade. Ao mesmo tempo, e aí há uma coisa que tem que ser dita, não é um governo, até agora, repressivo
aos movimentos populares, aos sindicatos. Comparado, por exemplo, com o governo Tarcísio, que todo protesto manda prender gente, e agora, antes de entrar aqui, eu vi a notícia que 12 pessoas, ou 13, né, foram presas, então vão responder processo. Então, assim, o governo Tarcísio... Estudantes. Isso. O governo Tarcísio, todo protesto manda prender gente. O governo Raquel Lira é um governo de direita, com vários elementos de extrema direita, mas até agora não é um governo repressivo, tal qual, por exemplo, o governo Tarcísio. Aí a governadora faz um movimento dentro desse isolamento, dessa dificuldade que ela está, de tentar se aproximar de Lula, num processo de tentar melhorar a sua imagem, tentar melhorar a governabilidade dela dentro do Estado. E aí quem sou eu para dar conselho para a galera do PT, Pernambuco e do Brasil, né? Mas eu, se fosse eles, eu não fazia um negócio desse, não. Porque esse governo, a tendência dele é afundar cada vez mais, porque, por exemplo, a governadora vai ter uma derrota significativa agora nas eleições municipais. Ela não faz o prefeito de Olinda, ela não faz o de Recife, ela não faz o de Jaboatão, ela não faz o de Petrolina, ela pode não fazer o de Caruaru, porque o vice dela está meio que abalado com ela, então ela sai da eleição municipal, tendencialmente perdendo nas principais cidades polos de cada região de Pernambuco. O que vai fazer com que a governabilidade dela, inclusive para 2025, seja, quem sabe, ainda pior. Então eu recomendo cuidado, se o PT quiser entrar nessa vaca furada, mas se quiser também, cada um com a sua. Agora, ô Mauro, tem uma coisa importante. O prefeito de Recife, o João Campos, até 2021, ele era chamado de prefeitinho, uma relação com o termo teen, né? Adolescente, jovem ali em inglês. Era um prefeito que era conhecido por não trabalhar, por não fazer nada. Um prefeito que em 2021 teve uma grande chuva aqui em Recife, que matou mais de 100 pessoas, mais de 60 pessoas em Recife, e que teve uma cena esdrúxula, que foi, a prefeitura não tinha usado nem 50% do orçamento da Secretaria de Habitação, antes de chegar o período das chuvas, e aí uma mulher, a casa dela desabou, né? Ela perdeu tudo, aí o prefeito chega, junto com a mulher, alguém filmando, aí o prefeito pergunta, o que foi que aconteceu com a sua casa? Aí a mulher fala, desabou, prefeito. Aí ele fala, é mesmo, é? Muita força aí. Sabe, tipo, essa foi a reação do prefeito. Ele teve uma crise de popularidade gigantesca em 2021. A partir de 2021, o que foi que ele fez? Ele contratou uma nova equipe de comunicação que percebeu o seguinte: a principal crítica que se faz é que o prefeito não trabalha, o prefeito não assume responsabilidade, o prefeito é só o filho de Eduardo Campos. Então ele tem uma lógica de comunicação muito eficiente do ponto de vista da forma, impecável, que é o prefeito vai na assinatura da ordem de serviço da obra, o prefeito depois vai na obra enquanto ela está sendo executada, depois o prefeito vai na inauguração da obra, tudo com a estética bem engraçada, bem lúdica, uma coisa bem apelando para um bairrismo pernambucano, recifense, fala do brega, e fala do carnaval, e fala de não sei o quê, e por aí vai. Fez uma associação com um grupo de mídia que tem aqui em Recife, que é o Brega Bregoso, que tem milhões de seguidores, que é gigantesco, que fala da cultura do brega aqui em Recife, do passinho e não sei o quê. Os caras começaram a fazer uma campanha informal para o prefeito para popularizar ele, que ele era chamado de príncipe. Ele é chamado de príncipe no sentido negativo, né, de monarquia, que não merece, é prefeito porque o pai é Eduardo Campos. E aí isso meio que redefiniu a imagem dele, e ele conseguiu, e aqui inclusive eu peço ajuda aqui dos jornalistas, economistas, todo mundo, ele conseguiu um empréstimo de 2 bilhões de dólares com o Banco Mundial. Os termos desse empréstimo, ninguém acha. Eu mandei uma mensagem essa semana para o vereador Ivan Moraes, pedida para o vereador Ivan Moraes, que é de Recife, do pessoal, se ele tinha acesso ao contrato. Ele falou que não, e explicou como é que é o trâmite, que ninguém tem acesso ao contrato, que não dá para saber como é que vai ser os termos de pagamento, taxa de juros, prazo de vencimento. Mas ele conseguiu um empréstimo de 2 bilhões de dólares, que está equivalente, gente, a moeda corrente a 10 bilhões de reais. Então, assim, a partir desse empréstimo em 2022, Recife realmente virou um canteiro de obras. É isso. Você tem um maior número de obras em alguns setores da história de Recife. Que tipo de relação faz com que um prefeito de uma capital, que é importante, mas periférica dentro do âmbito global, consiga 2 bilhões do Banco Mundial com tanta facilidade? Quais são os termos desse empréstimo e quais são as condições de longo prazo
disso para a situação das finanças da Prefeitura de Recife, meio que ninguém sabe, ninguém está debatendo, né? Então, veja, ele é muito bem avaliado dentro de uma lógica de que as pessoas não estão preocupadas com o prazo de pagamento, com a taxa de juros. Se isso quebrar a Prefeitura daqui a 5 anos à frente, é isso. Ninguém sabe, ninguém está debatendo. Isso explica a alta popularidade do prefeito. Agora sim, gente, cuidado, viu? Porque é um projeto de poder aqui, para concluir a resposta, associado entre o prefeito João Campos, que ia ser governador, né? E depois pleitear a presidência, e a sua companheira, Tabata Amaral, que inclusive é a primeira dama de Recife. Hein? Recife sofre demais. E aí, o João Campos quer ser reeleito, a Tabata Amaral, prefeita de São Paulo, dentro de um projeto social-liberal de meio que uma política que não é reacionária, né? Não é fascistoide, mas é uma política neoliberal. Então, o prefeito de Recife está querendo privatizar 42 UBS, Unidade Básica de Saúde. O prefeito de Recife tem parceria com a Fundação Lehman, tal como a Tabata Amaral. O prefeito de Recife tem outra relação com o Bradesco, com o Itaú, com os monopólios estrangeiros, sai fazendo PPP em todo canto. Então, eu olharia com mais desconfiança para esse projeto, porque é um projeto que hoje parece ter alguma resposta às demandas populares, porque está irrigado de dinheiro, como quase nenhuma prefeitura do Brasil está. É um empréstimo do Banco Mundial. Agora a gente está falando de uma figura liberal, de uma figura que não tem compromisso nenhum com a classe trabalhadora, e de uma figura que, inclusive, em 2020, fez a campanha mais antipetista que eu já vi na minha vida para a Prefeitura do Recife contra a Marília Reis. Tem um pessoal aí que me chama de antipetista, mas eu nunca falei 10% do que o João Campos falou do PT, não, viu? O João Campos, a propaganda de 2020, era o João Campos colocando Gleisi Hoffmann, Aloysio Mercadante, Lula, dizendo que o PT quer voltar para a cena do crime, dizendo que o PT é bandido, e o slogan era PT nunca mais. Distribuía um panfleto apócrifo pelas ruas de Recife, dizendo que o PT queria fechar as igrejas e que o PT é contra a Bíblia. Isso foi a campanha do João Campos em 2020. Então, assim, acho que é importante ter memória, a não esquecer dessas coisas. Legal. Nossa, que quadro interessante, realmente, de Pernambuco. Faltou falar com o Johnny sobre economia, então já fica o convite, ele volta aqui semana que vem, ou outra, assim que ele puder, para a gente falar sobre economia 2023, economia 2024. Bom fim de semana, eu sei que você está voltando de férias, boa volta de férias, bom 2024 para ti. Beleza, obrigado, Mauro, obrigado, Rebeca, um abraço para todo mundo da Fórum, e quem eventualmente for de Pernambuco e estiver assistindo a gente, hoje às 3h, na Concha Acústica da UFPE, eu vou estar debatendo com os estudantes de medicina justamente sobre economia brasileira. Então, às 3h, na Concha Acústica da UFPE, quem for de Recife, esteja convidado, convidada. Um beijo. Convite. Beijão. Bom, Jones, um abraço para você. Beijão.